Livros que vão te ajudar. Bora de novo. Livros que vão te ajudar a desacelerar. Olá, seja bem-vindo ao Folhas da Nay. Eu me chamo Nayana e eu tô voltando a produzir conteúdo aqui pro YouTube depois de muito tempo. Então, se você puder se inscrever no canal, vai me ajudar bastante. Agora, bora pro que interessa. Eu decidi fazer esse vídeo porque, às vezes, a gente tá buscando uma leitura para quietar a nossa mente. Porque, às vezes, a gente lê livros maravilhosos. No último vídeo que eu gravei pra cá, eu falei de uma leitura que me impactou bastante, que foi A Impostura. E é uma ótima dica para vocês, de livro maravilhoso. Só que eu não posso dizer que vocês vão ler e vão ficar mais calmos, entendeu? Vão desacelerar. Muito pelo contrário, eu até tive pesadelos com esse livro. Então, o objetivo desse vídeo são leituras calmas mesmo, que você pode ler um pouquinho, você consegue abrir o livro e esquecer o seu dia, mas sem pular para outra loucura, entendeu? Vou começar com esse livro aqui, que se chama Leve-me com Você, da autora Catherine Ryan Hyde. Posso ter pronunciado errado. E ele conta a história de um pai que está de luto, porque ele acabou de perder o filho. E ele decide levar as cinzas do filho para os parques que eles costumavam ir quando o filho estava vivo. Alguns parques ecológicos que tem montanhas, caminhadas, esse tipo de atividade que ele costumava fazer com o filho no motorhome dele. No meio do caminho, o motorhome dá um problema, ele precisa parar para ir num mecânico. E aí, quando ele chega nesse mecânico, o mecânico tem 2 filhos e ele vai entrar em condicional. Ele vai ser preso por um período lá de dias, tipo uns 3 meses, assim. E aí ele fala, eu não tenho com quem deixar meus filhos. Tu podes levar eles nesse teu passeio aí, já que tu tem um motorhome e tu vai estar durante esses 3 meses visitando esses parques. Acho que vai ser um ótimo verão pra eles, porque eles não estão estudando. E eu não tenho com quem deixar. E aí ele fica tipo, meu Deus, como assim? Tipo, quem diz para um desconhecido, leva aí meus filhos para passar 3 meses de férias contigo? Só que ele decide levar, sabe? Ele tá ali numa situação... Enfim, ele tá de luto, ao mesmo tempo que ele pensa, meu Deus, eu só queria ficar sozinho. Ele pensa, talvez seja bom eu não estar sozinho. E aí ele vai embarcar nessa aventura com esses 2 meninos. E é um livro belíssimo, ele é uma leitura calmante, ele tem muita natureza envolvida, ele fala sobre luto, mas ele traz muito uma visão mais esperançosa, sabe, do luto. E eu gostei muito, eu li ele há muito tempo e toda vez que eu penso numa leitura assim mais quieta, eu penso nele, porque ele é muito bem escrito. O próximo livro é Amêndoas. Esse livro aqui foi um pouquinho hypado e foi uma leitura muitíssimo interessante e ele é uma leitura para você desacelerar. Eu vou ler aqui uma coisa só porque vocês vão entender. A gente vai acompanhar a história de um menino que tem alexitimia. Era isso que eu queria ler. Basicamente, ele é incapaz de identificar ou de expressar sentimentos. Ele nasceu com uma condição psicológica, neurológica, que faz com que ele não sinta e nem identifique. Como ele não sente as coisas, ele também não consegue identificar nos outros. E ele é criado pela mãe e pela avó, que passam a vida meio que ensinando ele a conviver em sociedade. Então a mãe fala, tipo, quando alguém faz isso, significa que a pessoa está brava. Quando alguém faz assim, 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 significa que ela está sendo sarcástica. Quando alguém faz isso, é humor. Ela basicamente guia ele no mundo. E aí uma coisa trágica acontece, ele perde a mãe e a avó e ele precisa se virar lá pelos seus 16, 17 anos, sozinho, sem ter esse guia que ele teve a vida inteira pela primeira vez. Ele não é uma leitura de muitos acontecimentos, então por isso é uma leitura que você entra ali dentro desse livro e é um estado de que você
não vai sonhar com ele, mas vai ser uma leitura bastante prazerosa. Eu fiquei muito intrigada com essa questão de ser uma pessoa incapaz de sentir e de detectar sentimentos e saber como que essa pessoa ia se relacionar no mundo a partir do momento que ele perde as duas pessoas que basicamente ele se relacionou a vida inteira. E foi uma leitura bem gostosinha e surpreendente, porque eu nunca tinha lido nada igual. Agora eu vou falar de um homem chamado Ove. Eu falei desse livro no último vídeo que tá aqui no canal. E a gente vai conhecer o Ove, que vive num condomínio ali. E ele é o vizinho mais rabugento do mundo. Ele quer que todas as regras do condomínio sejam seguidas. Ele faz uma ronda diária para ver se ninguém botou lixo no lugar errado, para ver se ninguém entrou com o carro dentro do condomínio porque é proibido. Ele briga até com o cachorro, ele briga com a caixa do supermercado. E quando eu comecei essa leitura, eu ficava pensando, meu Deus, esse homem é maluco, esse homem é doido. Mas, gente, esse livro me transportou para dentro deste condomínio e fez eu esquecer da minha vida. Eu não quero contar muita coisa, porque eu fui ler ele sem saber do que se tratava. E eu acho que por conta disso foi uma leitura muito, muito, muito incrível. Mas basicamente a gente vai entender aos poucos o que está acontecendo na vida desse homem para ele estar tão aborrecido e com tanta raiva interna. E foi o livro que mais me fez chorar nesse ano. Então eu indico muito essa história pra vocês, muito, muito mesmo. E eu garanto pra vocês que não vai ser uma história que vai deixar vocês maluca, mas que vai desacelerar, vai levar você aqui pra esse mundinho de uma forma muito gostosa. E só digo pra vocês prepararem o lencinho. Eu não sei se vocês já leram esse livro, ou se vocês até sabem que esse livro existe, mas Ponte para Terabitia é um livro. E, gente, essa minha edição é em inglês. Eu ganhei da minha professora de inglês quando eu estava na escola. Tem a data aqui na frente. Bora ver se foca. E ele é de 2010. Simplesmente um livro de 15 anos na frente de vocês. E, gente, é um livro muito gostosinho. Eu não sei se você já viu o filme, talvez, provavelmente sim. Mas o livro tem uma pegada diferente que você lendo, você vai entender. E vai ser esse tipo de leitura que vai te transportar para cá para dentro e vai fazer você fechar o celular. Então, eu recomendo demais. Eu nunca mais encontrei essa edição aqui, eu não sei nem onde a minha professora comprou. Mas eu vou deixar aqui embaixo uma edição em português para vocês comprarem e outra em inglês, caso alguém queira ler em inglês. Como eu li, porque na época eu tava, enfim, treinando. O próximo livro é A Guerra que Salvou a Minha Vida. E, gente, esse livro foi muito surpreendente para mim. Ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial. E é uma temática que fazia um tempo, na verdade faz tempo, porque eu já li esse livro faz um tempinho, mas na época fazia mais tempo ainda que eu não lia. E aqui atrás está escrito assim, ela teve a chance que a Anne Frank não teve. E é isso, sabe? Ele é lindo. Ele vai contar a história da Ada, que é uma menina que tem uma deficiência na perna. E por conta dessa deficiência, ela é muito maltratada pela própria mãe. A mãe dela não deixa ela sair de casa porque ela tem vergonha. Só que a cidade de Londres começa a sofrer bombardeios. E aí o governo diz, vamos pegar as crianças e levar para o interior, porque se bombardearem toda a cidade e morrerem todas as nossas crianças, a nossa nação vai acabar. E aí eles mandam a Ada e o irmão dela para casa da Susan. E eles vão passar um tempo sendo criados por essa mulher, que já é uma senhora que mora sozinha. E, na verdade, a Ada é muito maltratada pela mãe, mas o irmão também é muito negligenciado pela mãe. A diferença é que a Ada é trancada dentro de casa e o irmão é criado na rua sem criação, na verdade, né? Ele só vive na rua. Mas a Ada literalmente não pode brincar, entendeu?
por conta da deficiência dela. E eles vão ser cuidados pela primeira vez na vida, cuidados de verdade, quando eles chegam na casa da Susan. Então, é uma história linda, porque eles vão ser amados pela primeira vez. E tem toda essa questão da guerra e de tudo que está acontecendo. E garanto para vocês que é uma leitura belíssima. E, gente, essa edição é muito bonita também. Ele é da Dark Side, ele tem fitilho, ele tem... Olha só a contracapa. Olha que lindo. Aqui tem a foto das crianças saindo da cidade, porque isso é um fato histórico, apesar do livro ser de ficção. E recomendo que vocês leiam e desacelerem. Encontros é um livro de uma escritora paraense. Eu recebi esse livro dela. E ele é um livro de crônicas. Eu vou ler aqui um pedacinho da sinopse para vocês. Uma garota e sua caixinha de música, um casal em sintonia silenciosa, uma moça que parte em busca dos seus sonhos, um avô e um neto pescando e partilhando a vida, uma menina e uma mulher conectadas pela chuva, uma criança com mania de liberdade. Gente, esse livro são pequenas crônicas que você pode terminar o seu dia ali, depois de todo aquele caos, depois de passar um dia inteiro vivendo um dia caótico. Se você pegar isso aqui e ler uma crônica antes de dormir, eu garanto que você vai ter um sono melhor. Porque são crônicas muito delicadas, sabe? Com um toquezinho de poesia que acalentam a gente e vai dar aquele gostosinho assim, sabe? No peito. Eu li ele há bastante tempo. Mas ele também tem um lugarzinho no meu coração e eu espero que vocês gostem dessa leitura. Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro Ruas. Gente, eu gostei muito dessa leitura. Ele é uma leitura muito leve e bem-humorada. Ele não é aquele livro aceleradão que você fica assim, ai, agora. Ele conta a história do Lucas, que acabou de se mudar da cidadezinha pequena dele para fazer faculdade. E ele se mudou com o melhor amigo dele, então ele fantasiou, tipo, meu Deus, vou morar com meu melhor amigo, a gente vai fazer tudo junto, a gente vai viver uma experiência muito legal de faculdade. Só que o melhor amigo foi lá e arrumou um namorado. E aí ele se vê muito sozinho, então a gente vai refletir muito com ele sobre essa solidão, até que alguém vai marcar ele de uma forma inesperada. Mas é um livro bem divertido e reflexivo, sabe? E te transporta pra cá pra dentro, pros pensamentos e pros sentimentos dele de uma forma muito gostosa. E se você ainda não leu, vamos ler, gente. Ele foi publicado pela Seguinte, mas é um romance nacional. Quase Tudo São Flores, da Caripola. Gente, esse livro, ele é um ensaio em quadrinhos. Eu vou mostrar aqui pra vocês conseguirem ver mais ou menos. As ilustrações são lindas. Vamos ver se eu acho. Tem uma que eu gosto muito, eu acho que tá marcada. Essa aqui que retrata o Círio de Nazaré. E a gente vai refletir junto com a Caripola sobre feminilidade, sobre família, sobre o mundo maluco que a gente vive de uma forma muito calma, através de desenhos. E a gente vai conhecer a vozinha dela, que faleceu, e a gente vai relacionar todas essas coisas com flores. E é uma leitura muito gostosa, que se você for lendo devagarzinho é uma delícia, mas também é aquela leitura de que quando você quer simplesmente sentar, se desligar e ler um livro inteiro naquela hora, porque ele é de quadrinho, ele é bem fininho e é muito gostosinho de ler. Ela é uma escritora paraense, esse livro foi lançado de forma independente, mas você consegue comprar pelo Instagram dela, então eu recomendo demais. E para finalizar, uma das leituras mais gostosinhas que eu tive esse ano, eu falei dele no vídeo passado também, que é Tudo Que Ela Me Disse, da Bia Crespo. Eu falei no vídeo passado que eu não sou muito do romance adolescente, mas esse aqui me conquistou muito. Ele tem totalmente vibe anos 2000, a gente vai ter conversas no MSN, vai ter perfil do Orkut.
festa de 15 anos, trabalho na escola, esse tipo de coisa. E a gente vai conhecer a Marília, que é uma nerd, e ela quer ser cineasta e ela ganha uma câmera, então ela faz um trabalho no colégio através de filmagens. Meio que de última hora, assim, ela esqueceu de um trabalho e aí ela e as amigas gravam, assim, umas coisas. A professora gosta muito e aí a diretora da escola propõe que ela ajude outros alunos que estão precisando de ajuda a gravar esse tipo de trabalho. E aí ela vai se aproximar da garota mais popular da escola, porque ela é uma das pessoas que está precisando de nota para passar de ano. E aí a gente vai ter um romancinho entre a nerd e a popular. E juro, gente, eu li, apesar de eu não gostar de romance adolescente, eu li porque eu sou bissexual e qualquer migalha de representatividade lésbica eu estou aderindo. Mas eu não esperava que eu fosse me encantar tanto com essa história. É uma leitura muito solar. Eu tive a oportunidade de conversar com a Bia numa cabine literária e entender melhor como foi o processo criativo dela e como ela se inspira para escrever. Para quem não sabe, ela também é roteirista. E, gente, sério, foi uma experiência inteira incrível. O livro chegou tem pouco tempo, eu li ele no Kindle inicialmente. E a edição também tá linda. E com certeza é um livro que vai te desacelerar de uma forma muito gostosinha. E eu espero que vocês leiam mais um romance nacional, por favor. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar todos os links dos livros aqui na descrição. Se vocês forem comprar, comprem usando o meu link, porque eu sou uma pequena criadora e isso me ajuda muito. Eu tô produzindo muito conteúdo pra cá pro YouTube. Eu estou voltando literalmente com tudo. Então, por favor, se inscrevam no canal e até logo!